Eu decidi gravar este vídeo e, na verdade, uma série de vídeos em resposta ao livro de Marcelo Gleiser, A Ilha do Conhecimento. Pois essa resposta é intitulada Ilhados pela Ignorância. E trata da ciência do erro, trata de verdades, da veracidade, trata da realidade objetiva. Onde começo dizendo que endereçar a verdade consiste em conhecer os fatos, não as opiniões. E é exatamente isso que praticamos todos os dias no campo da justiça, baseados no vigoroso e inefável princípio do onus probandi. Pois, nessa série de vídeos, e em especial, citarei muitos dos homens notáveis sobre os ombros dos quais este anão que vos dirige a palavra subiu para ver mais longe, muito mais longe. Einstein disse com insuspeita ironia que somos todos ignorantes, mas não sobre as mesmas coisas. E complemento as célebres palavras do pensador Ashkenazi, destacando a escala da ignorância e a gradação do erro associado ao feito, ou desfeito, ou defeito. Ou seja, somos sim todos ignorantes, mas não sobre as mesmas coisas e nem no mesmo grau. Certa feita, o físico Isaac Asimov recebeu uma carta de um licenciado em literatura inglesa e que muito vem ao caso neste momento. E assim, Asimov descreveria a carta em um artigo de 1989, intitulado A Relatividade do Erro. Um jovem especialista em literatura inglesa, tendo-me citado, passou a me repreender severamente sobre o fato de que, através dos séculos, as pessoas pensavam ter compreendido finalmente o universo. E segue Asimov sobre o professor, né? E através dos séculos ficou provado que estavam errados. Isso significava que a única coisa que podemos dizer sobre o nosso conhecimento moderno é que ele está errado. Caramba! Bom, esse era o teor da carta do professor inglês, mas Asimov brilharia em sua resposta. Abre aspas. Quando as pessoas pensavam que a Terra era plana, estavam erradas. Quando as pessoas pensavam que a Terra era exatamente, grifo meu, esférica, estavam erradas. Mas se você considera que pensar que a Terra é esférica é tão errado quanto pensar que a Terra é plana, então a sua visão está mais errada do que as duas juntas. Fecha aspas. Ele explicaria ainda que as pessoas sempre buscam certezas ou negações absolutas. Agrego ainda que as pessoas estão platonicamente aprisionadas em uma fantasiosa expectativa de perfeição, de forma que, se alguma coisa não é exatamente ou absolutamente perfeita, então ela estará totalmente errada. E isso não nos leva a nada, nem a lugar algum. Afinal, existem gradações de erro, sentenças verdadeiras e falsas, e a veracidade de proposições pode conter um grau maior ou menor de força, maior ou menor de certeza, maior ou menor de erro. E a ostentação de verdades absolutas somente serve ao propósito de turvar a visão crítica diante da realidade objetiva. Quando um suposto divulgador científico, como Gleiser, chama pejorativamente o honesto e abnegado esforço humano da busca pelo conhecimento de objetivismo, ele está alimentando a confusão reinante e acirrando o debate falacioso sobre razão versus emoção, ou sobre conhecimento versus sensibilidade. Objetivismo é particularmente abjeto, irresponsável e injustificável,
partindo de alguém que se declara comprometido com o conhecimento e seus critérios de validez. Sempre lembrando que um tapa na cara da racionalidade corresponde a um tapa na cara da verdade. Podemos sim endereçar a verdade, sendo este o propósito da investigação científica, muito embora não seja a sua fonte de inspiração. Somos inspirados pela beleza da vida, por nossas paixões, amores e pela devoção a estes amores e princípios. E aqui discordo de outro conceito da Ilha de Glaser, quando afirma que a motivação científica seja a ignorância. Na verdade, pretendemos escrever a poesia da realidade e por amor. Parafraseando Nietzsche em sua Gaia Ciência, abre aspas, aquele que se sabe profundo esforça-se por ser claro. Aquele que gostaria de parecer profundo à multidão esforça-se por ser obscuro. Porque a multidão acredita ser profundo tudo aquilo que não pode ver o fundo. Tem tanto medo, gosta tão pouco de se meter na água. Fecha aspas. Portanto, sob o pretexto de uma tal verdade absoluta, Glaser questiona a existência de verdades e da própria análise objetiva sobre a veracidade de proposições. Assim como fez o professor de literatura de Asimov. Glaser alega procurar sentido em sua vida, mas o faz disparando contra a ciência e contra o conhecimento, pasmem vocês. Mas não demonstra mais do que suas próprias e covardes limitações. Aliás, Galileu, célebre cavaleiro do Apocalipse, salvaguardaria o vigor de sua lucidez e apostos. E o que ele diz vale muito para essa resposta, se encaixa muito bem nessa resposta a Glaser. Galileu, que escolheu ridicularizar crendices infundadas, as mesmas processadas aqui por Glaser. E ele disse, mais estimo encontrar uma verdade sobre qualquer assunto leve, objetivo, do que entrar em uma disputa longa sobre máximas questões sem atingir verdade alguma, conclusão alguma. Mas Galileu também esteve equivocado algumas vezes, como no notório caso dos anéis de Saturno. Afinal, com seu parco instrumento de trabalho e as compreensíveis dificuldades com o foco, os famosos discos de Saturno lhe pareceram 2 astros mais ladeando o planeta. Mas os acertos de Galileu, seu exemplo de vida, valem muito mais do que seus evidentes equívocos. E Glaser deveria saber disso. Por exemplo, enquanto especulávamos sobre a planura da Terra, estivemos muitas vezes equivocados. Mas tratávamos de endereçar a verdade. Afinal, a curvatura da superfície terrestre está mesmo, sim, muito próxima de zero. Este erro refletia as limitações instrumentais para a época, mas também e, sobretudo, refletia as limitações em termos de critérios para o conhecimento. Ainda não havia uma concisa teoria para o conhecimento, nem estatutos, nem recomendações formais, ou uma metodologia para o conhecimento. E que nos permitisse estabelecer um universo de validez, indicando a margem de erro esperada nesse confronto com a realidade. As verdades eram publicadas com ansiedade e alarde, e, portanto, sem critérios. Tudo estava por saber, e não sabíamos ao certo como saber. Mas os tempos mudaram, e mudaram com o filósofo grego Eratóstenes, que viveu aproximadamente 200 anos antes da Era Comum. Eratóstenes
foi um gênio do tamanho da Terra. Ele seria o primeiro a notar que a longitude das sombras em relação ao mesmo horário do dia variava com a latitude onde a medição fosse procedida. Erastóstenes sabia que no 21º dia do mês de junho aconteceria o solstício de verão na cidade de Siena. E ele sabia ainda que, precisamente ao meio-dia, o sol brilharia direto dentro de um poço, iluminando o seu fundo, sem que nenhuma sombra se projetasse em suas paredes. Isso, enquanto em Alexandria, exatamente à mesma hora, ainda haveriam sombras projetadas sobre a parede. Erastóstenes inferiria, então, que a Terra devia ser uma esfera. Isso era uma revolução para o seu tempo. Com a ajuda de trigonometria simples e considerando a distância entre Siena e Alexandria, assim como o ângulo formado por esse arco em relação ao centro da Terra, ele calculou a curvatura correta da Terra. Isso foi medido em passos, em estádios, envolveu sombras, tudo muito impreciso, embora engenhoso, perspicaz, apaixonante, científico. Endereçávamos a verdade com ainda mais acuracidade e ao que hoje podemos adicionar algumas casas decimais, calculando a curvatura da Terra em 0,000786 por quilômetro. Isso seria crucial para que pudéssemos revisar toda a cartografia da época. E os mapas, palmo a palmo, passariam a ser muito mais precisos. A navegação foi revolucionada e o mundo redescoberto. Tudo isso graças ao gênio e à ousadia de Erastóstenes, e apesar do erro irremediavelmente incorporado pelas limitações de seu tempo. Nas palavras de Júlio Verne e sua viagem ao centro da Terra, a ciência, disse ele, meu rapaz, é feita de erros, mas estes erros úteis de serem cometidos, esses erros são úteis de serem cometidos, pois pouco a pouco nos conduzem à verdade. Então agora a Terra era uma esfera perfeita, no que também estaríamos equivocados por algum tempo. Observando os céus e os demais planetas, o gênio investigativo de Newton demonstraria que a massa terrestre em rotação sofria um acentuado achatamento nos polos. Então, medidas mais precisas nos permitiriam recalcular esse grau de elipsidade da Terra. A Terra esferoide ainda seria muito mais próxima de seu passado perfeitamente esférico do que de seu passado plano, e diminuindo mais uma vez a gradação de erro. Uma esfera perfeita nos daria uma curvatura em torno de 12,5 centímetros por quilômetro, enquanto a curvatura elíptica varia de fato entre 12,657 e 12,427 centímetros por quilômetro. Ou seja, já estávamos muito bem com Erastóstenes em relação ao plano, mas estávamos ainda melhores com Newton. Esse raciocínio, conduzido por Asimov, lato sensu, nos permite dizer que julgar a Terra esférica é muito mais correto do que considerá-la plana, não é verdade? Isso é óbvio. E tal noção tem enorme impacto sobre nossas vidas. Também podemos dizer que julgar a Terra plana é muito mais incorreto do que julgá-la esférica, com os mesmos e severos impactos sobre o nosso convívio com a realidade objetiva. E ensinar, propagar tais princípios, valorizar, portanto, o endereçamento obstinado da verdade, é muito mais produtivo do que destacar a imprecisão deitada sobre o caminho. E até mesmo o esferoide elipsoide regular de Newton
seria revisado em 1958, quando nós lançamos o satélite Vanguard 1. E em órbita da Terra ele pôde esquadrinhá-la, uma literal vanguarda científica que seria capaz de medir a forma de nosso planeta com uma precisão sem precedentes. Descobrimos que nos parecíamos mais com alguma coisa entre uma pera e uma batata flutuando e rodopiando no espaço. Correções da ordem de milionésimos de centímetro por quilômetro foram então procedidas e assim estamos, graças ao gênio de Erastóstenes. Vivemos, pois, um conflito neuropsicológico de ordem evolutiva. Somos causais, dicotômicos, lineares, animistas, essencialistas, intencionalistas, maniqueístas e tateamos assustados no terceiro milênio. Utilizamos o nosso cérebro de 200 mil anos, adaptado à savana africana. Portanto, vagamos perdidos em uma espécie de gangorra de absolutos. Tudo ou nada, certo e errado, bom ou mal. Estamos, portanto, presos aos valiosos instintos da categorização e do reconhecimento de padrões. E isso, por convenção, se chama inteligência. Mas nos equivocamos ou tropeçamos em imprecisões e, portanto, necessitamos de uma metodologia para a validez de nossos avanços, assim como a análise crítica independente de nossos pares ou rivais para criticar nossos achados. E é assim que consolidamos um corpus de conhecimento humano, global, coletivo. E isso enquanto a realidade se descortina livre, desimpedida, solicitando o contínuo registro de acertos, sempre associados à sua imprecisão ou erro devidamente assumido. Esta atitude ética conforma avanços objetivos. O absolutismo, o generalismo ou o seu homólogo, o relativismo, tem se prestado ao inconsequente e especioso propósito de justificar medidas autoritárias e dogmáticas, alegando a impossibilidade de exatidão, exatamente para engendrar algum tipo de arbitrariedade da perfeição. Pois não seria sempre bem melhor acender um pequeno lampejo de luz do que tropeçar na escuridão? Hoje, sabemos que a mecânica genética de nosso corpo evoluiu para mitigar os erros e mutações em nosso DNA. É isso mesmo. O código genético tem um mecanismo autocorretivo e desta forma estamos menos suscetíveis a mutações drásticas, muito menos do que estivemos no passado. E podemos dizer que a ciência conta hoje com o mesmo sofisticado mecanismo, o dito mecanismo método científico, método dedutivo baseado em prova, como nos ensinou Popper. De forma que a falibilidade assumida da ciência de hoje e de hoje em diante está muito menos sujeita a erros crassos do que esteve no passado das crenças. Nas palavras de Asimov, abre aspas, o que ocorre na realidade é que quando os cientistas conseguem elaborar um bom conceito, eles gradualmente o refinam e ampliam, com crescente sutileza, à medida que seus instrumentos de medição melhoram. Fecha aspas. As teorias não estão, portanto, tão equivocadas, mas incompletas. Portanto, esse é um processo cumulativo, é um avanço cumulativo de melhoramento contínuo. E não é tão importante definir se este valoroso processo se estenderá indefinidamente ou não, absolutamente ou não. Mas, e sobretudo, devemos considerar o bem que este honesto trabalho provê, na medida em que inescapavelmente ilumina o que antes era escuridão. O importante não é a perfeição, senão o progresso, progredir. Assim,
Em apenas 250 anos de maturidade científica, triplicamos a expectativa de vida adormecida desde o homem de Cro-Magnon há 50 mil anos. Reduzimos em 40 vezes a mortalidade infantil e reduzimos em 100 vezes a violência, o número de mortes violentas por 100 mil. Enquanto a população foi multiplicada 7, 8 vezes, e mesmo diante de métodos de controle de natalidade. Hoje, muitas teorias que alcançam o status de revolução científica não passam de um conjunto apropriado de manipulações e refinamentos de um corpus de conhecimento pregresso. Pequenos detalhes, pequenos gaps são vencidos. Como quando Copérnico nos levou de um sistema centrado na Terra para um sistema centrado no Sol. Copérnico estava desafiando o que parecia ser óbvio com algo que soava ridículo. Aristarco de Samos e Erastóstenes viveram a mesma experiência no passado. Mas esse personalismo, esses grandes heróis de outrora, presentes no empenho científico, esse personalismo cederia lugar ao trabalho coletivo de institutos e universidades, promovendo conclusões coincidentes, hoje muito mais discretas do que antes. Normalmente, e há algum tempo, vivemos de refinamentos, só de refinamentos. Caso contrário, e considerando a autorregulação e autocorreção científica em voga, uma teoria estapafúrdia teria vida muito curta. Exemplos pífios como a fusão a frio não passaram de pseudociência e não resistiram ao crivo científico mais elementar. E isso nos deveria alertar ainda mais sobre a necessidade de aprimorar os nossos critérios e não desconsiderá-los, como Glaser e o professor de literatura sugerem. Voltando a Copérnico, e por mais que a proposição heliocêntrica parecesse revolucionária, todo esse alvoroço não passou de um problema político-religioso, da alçada do absoluto e do absolutismo. Cientificamente, no entanto, tratava-se de um refinamento teórico em relação aos movimentos dos já conhecidos corpos celestes. Deveria ser algo discreto, mas não foi por conta da obtusidade religiosa. Portanto, seria essa autoridade religiosa católica, expressa em sua censura persecutória ao pensamento, ou índex, que elevaria o trabalho de Copérnico à condição de heresia. E isso 7 décadas depois de sua publicação em 1616, lá permanecendo até 1822, a proibição do livro de Copérnico. Mas já era tarde e o estrago já estava feito. Copérnico pretendia apenas encontrar um modelo que melhor acomodasse a realidade de suas observações celestiais. Neste caso, em especial, apesar de toda a gambiarra incorporada ao modelo aristotélico e ptolomaico, ele ainda buscava, de certa forma, a sobrevivência do modelo antigo ou salvar a teoria, platonicamente. E esse processo de mau entendimento sobre a posição relativa da Terra só vigorou por tanto tempo devido à força da autoridade político-religiosa vigente. A teoria da evolução enfrentaria os mesmos credos e as mesmas barricadas. Nas palavras do próprio Asimov, abre aspas, as formações geológicas terrestres mudam muito lentamente, assim como os seres vivos evoluem tão lentamente, que parecia razoável no início supor que não havia mudança alguma e que a Terra e a vida sempre existiram na forma em que encontramos hoje. Fecha aspas. Sendo assim, não faria diferença se a Terra e a vida tivessem bilhões de anos de antiguidade ou somente milhares. Milhares, portanto, era mais fácil de compreender. A exemplo do entendimento sobre a curvatura terrestre, medições mais precisas revelaram que a vida evoluía também
em um ritmo muito lento, porém vigoroso. Assim, só assim, podemos aprofundar também a compreensão sobre a idade da vida. Nasciam a geologia moderna, a evolução, a biologia. E apenas porque a diferença entre a taxa de variação de um universo estático e a taxa de variação em um universo em evolução está entre zero e muito próximo de zero. É por isso que os criacionistas podem continuar a propagar seus disparates. O raciocínio também se aplica ao mundo dos micro-organismos, um mundo em escalas invisíveis e que estava escondido de nós. Então, toda sorte de crendice foi erigida para preencher as lacunas diminutas, hoje ocupadas pela microbiologia. Cotidianamente, usávamos dizer, e muitos ainda o fazem, menino, não tome essa friagem porque você vai ficar gripado, né? Recentemente ouvi tal disparate de uma amiga microbiologista, para quem o filho descalço resultaria resfriado. Tratei de recordá-la de dois aspectos. Primeiro, como microbiologista, ela estava obrigada a bem conhecer a origem viral das gripes e resfriados. Depois, como bióloga, seria imperdoável que ela não recordasse que a seleção natural jamais teria poupado nórdicos, russos, além dos inuits, se tal conjectura sobre a friagem fosse minimamente verdadeira. Os sábios conceitos da dita medicina popular ou medicina alternativa estão todos sub júdice. Isso depois que a ciência adentrou o mundo secreto dos micro-organismos e ajustando a sua escala para uma compreensão profunda e necessária da natureza. A realidade agora estava em uma placa de Petri. Deuses e tradições evaporaram no ar enquanto a ciência aprimorava seus métodos e instrumentos e reduzia as suas escalas. O caminho estava aberto para a descoberta dos antibióticos, vacinas, medicamentos e mais vida a partir da vida obstinada de homens como Pasteur. O gap entre o conhecimento disponível no acervo científico humano e a nossa praxis popular é gigantesco. Com a desculpa de não sabemos tudo, permanecemos proibidos de saber ou permanecemos sem saber nada sobre quase tudo. Apenas tangenciávamos a realidade, mas não éramos capazes de, ou encorajados, digamos assim, a mergulhar nessa maravilhosa experiência, a realidade, o que insisto chamar de a poesia da realidade. Quando escrevi Fiat Lux, o Homem Memória do Universo, estabeleci como missão colateral interessar meus leitores pela realidade, despertando a curiosidade infantil que existe em nós, a curiosidade por conhecer o conhecimento, por conhecer o universo e a realidade por dentro, além da realidade sobre a nossa própria realidade. O conhecimento científico disponível está muito mais perto de um eventual conhecimento último em cada uma de suas fronteiras do que o fulano médio está da linha de largada para o conhecimento do ensino fundamental. A maioria de nós sequer começou a jornada do conhecimento e sequer chegou na marca onde diz zero.